Bom, pessoal, bom dia aí a todos, né? Estamos aí mais um dia, né, para nossa aula, tá bom? Hoje me sinto privilegiado, né? Só tenho damas, né, presenciando a aula online de hoje, tá? E a gente vai dar sequência ao conteúdo, né, do módulo de vocês, o módulo de apresentações. Lá na sala Google tem algumas atividades, né? Tanto teóricas e práticas, para a gente poder estar executando. E hoje, como sempre, o conteúdo que eu vou passar para vocês, ele será ministrado de três formas diferentes, né? Eu vou explicar para vocês no PowerPoint, né? Tanto o Office online quanto o Office instalado na máquina, né? O aplicativo local e também pela sala Google, tá? Pela sala Google. Bom, vamos começar aqui primeiramente pela parte web, né? Pela parte online. Como vocês podem estar vendo, esse daqui é o programa chamado Apresentações, né? A apresentação da Google, tá? E aqui eu tenho o PowerPoint da Microsoft. Lembrando, gente, que PowerPoint ele é marca, tá? O programa em si, ele é um programa gerenciador de apresentações. Ele é um programa que ajuda a gente a criar apresentações, tá? E tem aqui também o programinha instalado no computador, certo? Bom, hoje o nosso conteúdo ele está totalmente destinado à parte de imagens, tá? Nosso conteúdo de hoje ele está todo destinado para a questão de imagens. Então aqui a gente tem o programa da Google online. Ele tem também a versão portátil, né, para o celular de vocês ou tablets. A gente tem aqui o PowerPoint, que também, esse aqui é o online, mas também tem versões aí para você baixar, tá bom? E temos, como eu disse aqui, o PowerPoint, né, com a ferramenta completa com mais recursos aí. Tá? Então, de acordo com as três realidades aí, vocês vão ver qual é o melhor, qual que vocês se adaptam melhor para poder fazer a atividade. E a sala Google da turma, né, a turma 3604, com vocês aí. Me mandem o e-mail depois, para quem não tem ainda acesso, ou quem ainda não entrou na sala Google, eu poder estar enviando o convitezinho aí. Beleza? Bom, então como a gente vai trabalhar com imagens hoje, a gente precisa entender que quando a gente cria uma apresentação, a apresentação ela tem que ser visual, né? Vamos fazer uma pergunta, né? Do nosso dia a dia. Quando você vai sair para algum lugar, vai sair para uma festa, para um evento, né? Ou para dar uma visualizada lá no crush, né? A gente não se veste bem, né? No caso, os homens fazem a barba, dá um talento na, no, no cabelo, a mulherada compra aquela roupa lá de chamar a atenção, dá aquele talento na maquiagem, né? A gente usa um visual para poder chamar a atenção no dia a dia. Quando a gente cria uma apresentação, a gente também precisa chamar a atenção para o visual. E a apresentação, ela sempre vai ter a imagem vinculada a algum texto, algum tópico, algo do gênero. Tá? Então é importante a gente dominar o que está sendo montado, o que vai ser elaborado, o que vai ser criado, tá bom? Então, como por exemplo, eu vou pegar uma atividade que vocês vão ter que fazer, uma atividade prática, tá? Que é uma atividade relacionada a computadores, certo? Então aqui, seguindo as normas, né, que oriento vocês, o primeiro slide da apresentação, a gente vai colocar o título apresentadores, ou computadores, né, perdão. Vai pular o nome, vai pular a turma, é importante, né, porque são vários alunos aí de algumas turmas
que eu tenho, então é importante saber de qual turma que é e a data. Tá? Eu sempre oriento que todos coloquem essas informações aqui. Bom, esse é o título, é o primeiro slide da apresentação. Para que a gente possa trabalhar com outros slides, pode ver que ele me dá aqui no canto esquerdo, a gente vai lá e aperta o Enter, né? E aqui a gente vai colocar o título do próximo item que a gente vai trabalhar. Como a aula de hoje, o trabalho de hoje, ele tem a ver com trabalhar com imagens, né? Trabalhar com pesquisa, né? É importante isso, que vocês vão ter que pesquisar algumas informações para que vocês escrevam aqui o que vocês entenderam dessa informação, certo? Então, a gente vai falar sobre a pesquisa que vocês têm como atividade de hoje é sobre computadores, tá? Mas a nossa aula é sobre imagens. Então, aqui eu vou colocar primeiro computador, tá? E eu vou pesquisar uma imagem sobre o primeiro computador. Então, como aqui eu estou pela sala Google, né? Eu estou aqui pelo programa da Google Apresentações. Para eu colocar uma imagem, eu venho aqui no menu Inserir. E eu tenho esse carinha aqui, ó. Menu Inserir, Imagem. Então eu posso fazer a inserção da imagem de algumas formas, tá? A forma mais prática para gente é por aqui, ó. Pesquisa na web, tá? E aí ele vai abrir o navegador aqui da Google. Do meu lado direito, eu vou colocar lá, primeiro computador. E aí ele vai me dar várias imagens lá, né, de diversos, né? Então, são vários, né? Quando a gente vai pesquisar a fundo, a gente encontra várias imagens de primeiros computadores, tá? Mas a parte, né, a parte tecnológica considera como o primeiro computador o ENIAC, tá? Que é esse carinha aqui que eu acabei de inserir aqui para vocês, ó. Tá bom? Então todo o ramo acadêmico existem pessoas vão falar que o Abaco foi o primeiro computador, não está errado, tá? Porque o Abaco também é uma ferramenta de cálculo, porque o que é o computador? Né? O computador nada mais é do que uma ferramenta de cálculo. O ENIAC foi o primeiro computador utilizado lá na Guerra Fria, né, para poder fazer cálculos, né, de queima de combustível, né, aonde que a nave iria pousar, fazer toda aquela analogia, né, da rotação e da translação da Terra, onde o foguete iria pousar, qual o melhor local, reentrada na Terra. Então tem toda aquela teoria, né, toda aquela dinâmica de física. Tá? Então aqui a gente coloca a imagem, certo? Eu tenho aqui a imagem que eu coloquei e aqui eu tenho essa caixinha. Às vezes não pode, eu vou tirar aqui, às vezes não vai aparecer essa caixinha, tá? Mas aí você vem aqui e insere essa caixa aqui, ou né, pelo menu inserir, você insere aqui essa caixa de texto. Tá? A caixa de texto ela também é um objeto, tá bom? E aí você coloca lá ENIAC, né? Coloquei lá o título e vou formatar esse título por aqui, ó, aumentando o tamanho da fonte, certo? Aqui eu tenho o estilo de letra, que eu posso estar mudando, certo aí? Tá bom? Então aqui eu tenho as formatações. Professor, Eita, nós. Oi, pode falar. quando for fazer, você pedir o trabalho, você vai dar, por exemplo, eu quero você vai dar especificamente o da forma que você quer, o tamanho da letra, a cor, tudo isso, ou você vai esperar que a gente faça da maneira que você espere para você poder avaliar? Por enquanto, vocês estão tendo a liberdade, tá? Vocês vão formatar da forma que vocês acharem adequado, tá bom? Vai ter algumas atividades mais, né,
para frente da matéria, que aí vai ser uma coisa mais direcionada dentro de algumas normas que a gente vai seguir, tá bom? Bom, então, gente, aqui a gente trabalha, né, a formatação do texto, tá? E aí eu tenho aqui a questão dos alinhamentos, né? Então aqui nessas reticências aqui, a gente pode trabalhar os alinhamentos que eu quero para esse texto, tá bom? Então tem esses pontinhos aqui, que é um menuzinho escondidinho, tá bom? E aí eu vou pesquisar sobre a história do ENIAC e vou escrever aqui de uma forma compacta, né? De uma forma resumida aí pra gente. Lembrando que a apresentação ela tem que ser visual, então a gente tem que trabalhar mais com imagens e o texto ele tem que ser muito objetivo, tá bom? Relacionado ainda a imagens, tá? A gente tem aqui as formas, tá? Deixa eu escrever aqui. Nós temos as formas, que também são imagens, tá? Então a gente tem as imagens aqui. Então, formas. Então eu tenho aqui os retângulos, né, e variações, né, desses retângulos. Então vou colocar aqui um aqui, vou pegar um outro aqui, ó. Tá? Então eu tenho as formas aqui que eu posso brincar com elas. Posso juntar essas formas e fazer uma forma secundária, tá? Tenho aqui as setas. Essas setas a gente vai usar bastante para poder indicar algo, né? Até mesmo para poder fazer placas, né? Onde que fica, sei lá, o banheiro da empresa, por exemplo. Você vai lá e monta uma seta e coloca lá sanitário, banheiro, enfim, masculino, feminino. Então você pode usar de setas aí para poder estar ilustrando, tá? Então tem várias setas aqui, alguns modelos, né? A gente tem as caixas de texto, são aqueles balõezinhos, né? Acho que todo mundo aí já deve ter lido Gibi na vida, né? Espero eu que sim, porque Gibi é muito gostoso. E aí você coloca lá e pode criar um balãozinho ilustrativo, tá? Aqui no caso é um balão de pensamento. Eu estou usando o PowerPoint no computador normal, né? O aplicativo baixado. Isso não afeta em nada, só muda a ordem da configuração, não é? Não vai mudar em nada. Eu já vou explicar tudo isso lá no PowerPoint. Você vai ver que são nos mesmos recursos, tá bom? Você já vai ver aí que não vai ter diferença nenhuma aí de como trabalhar com os objetos de imagem. A versão instalada, ela acaba tendo mais opções de formatação, principalmente nas imagens, que são coisas que em versões de aplicativo no celular e online, talvez a gente não encontre, porque isso a limitação envolve o equipamento, né? Envolve o tipo do celular, o modelo do celular, tá? Mas toda essa questão de imagens aqui e formas a gente encontra lá também, tá? Então a gente tem aqui os símbolos, né, de equações, né? Mais, menos, vezes, divisão, igual, né, diferente, parênteses, né, colchetes, chaves, para poder, talvez você queira falar, vai fazer uma fórmula matemática, alguma coisa de acordo com a apresentação. E nós temos aqui o word art, né, que também é uma imagem. Deixa eu escrever aqui formas. Aí ele pede aqui para apertar Enter, né? Para poder salvar. E aí ele me dá aqui um tipo de, né? De word art aí. Tá bom? O word art é uma galeria, né? Ele é uma galeria de cores aí, de formatações, né? De letras, né? Vocês vão ver aí que no PowerPoint ele tem uma galeria diferenciada. Mas aqui a gente também tem o word art, né, para poder trabalhar. E aqui eu brinco aqui com as cores, né? Tanto as cores das linhas,
né, as cores internas. Aqui eu posso trabalhar a espessura da forma, tá? Como ele é um desenho, a gente consegue trabalhar. Aqui também, ele é um desenho, eu consigo trabalhar com essas linhas aqui, tá? Consigo brincar aqui com essas bordas e consigo colorir, né? A gente consegue estar colorindo aí. Todos os objetos foram inseridos aqui, tá bom? Tá? Então, para trabalhar com as imagens, trabalhar com as formas, menu inserir. Imagem, tá? Caixa de texto, que é um objeto relacionado a isso. E as formas, né? São as formas, setas, quadrados, caixas explicativos e o word art. Tudo isso daqui que está no menu inserir, a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com tabelas, vou ensinar vocês a entender o que é uma tabela. A gente vai trabalhar com gráficos. A gente vai ter aqui os diagramas, tá? Então a gente vai mexer, né, em todas essas ferramentas aqui. Aqui na guia linhas, né, a gente tem linhas para poder interligar, né, assuntos. Então a gente pode colocar aqui ou interligar objetos também, tá bom? Então, vou colocar aqui mais um slide, né? E aqui eu vou trabalhar novamente só para tirar alguma dúvida que alguém tenha, para inserir uma imagem pela internet. Então a gente vem aqui em pesquisa na web, tá bom? Aqui já tem uma pesquisa, já está gravado, né? A pesquisa que eu fiz anteriormente. Tá? Aqui também é uma foto de um dos primeiros computadores portáteis aí. Não tem essa opção no PowerPoint normal, né? Tem sim. E vamos inserir as formas, né? Vamos tentar fazer um computador aqui. Fazer telinha dele. Testar as habilidades aqui agora. E vamos fazer o tecladinho. E vamos fazer o mouse aqui também. O mouse ele é meio redondinho, né? Então a gente pega aqui o mouse meio redondinho. Vamos pegar aqui umas linhazinhas. Fazer o rabinho do mouse aí, né? Tá aí, né? Desenhei um computadorzinho aí utilizando as formas. Tá bom? Então, aqui nós temos as imagens. As imagens, elas podem ser formatadas, tá? Quando você cria uma imagem, coloca uma imagem, ela pode ser formatada, tá? Aqui a gente vai ter uma formatação meio limitada. O que eu consigo formatar aqui nessa imagem? Aqui pelo menu formatar, eu posso trabalhar as bordas. Posso colocar uma cor de borda, tá vendo? Deixa eu apagar isso aqui. Aqui eu tenho uma borda, ó, tá vendo? Posso aumentar essa borda da imagem, tá? Então, sempre clica na imagem para poder formatar. Então tem aqui as bordas, o tamanho, o tipo de borda que você quer, tá? Então a gente tem aqui alguns tipos. Opções de formatação, que aí ele vai me abrir um menuzinho aqui, aonde eu posso trabalhar uma rotação, o tamanho da imagem, posso diminuir a imagem por aqui, posso fazer manualmente aqui por essas extremidades, tá? Quem for fazer com o celular acaba tendo que trabalhar um pouquinho mais a habilidade aí. Então a gente tem aqui para poder trabalhar.
A gente tem aqui a posição da imagem, onde que vai ficar, né, a imagem. Professor, Oi. por exemplo, eu já fiz trabalho pelo Word, montação de slides e tudo mais. Você acha que é muito diferente do Word no celular para o Word, para o PowerPoint no celular, ou você acha que é tudo a mesma coisa? Então, eu não tenho muito hábito de mexer com esses programas pelo celular. Eu não tenho hábito porque eu tenho computador, né? Tanto aqui quanto na escola, então você acaba utilizando mais as ferramentas que tem, né? O celular ou o tablet acaba sendo um pouco mais fácil pela questão do tamanho. Quando eu falo de algumas, algumas habilidades, né, que vocês vão ter que desempenhar dentro do celular, é por causa dessa questão, né, da questão do tamanho reduzido que você tem. Você tem uma área um pouco reduzida. E o aplicativo do celular ele acaba tendo algumas pequenas limitações. Quando você trabalha em criar um texto, digitar um texto, né? A gente tem aí o WhatsApp, né? O Word, né? Que é um editor de texto. Ele é criado lá para você digitar, você criar, mas o celular ele tem a finalidade de ser aquela coisa. Eu tenho que fazer uma coisa urgente, né? Preciso entregar agora alguma coisa urgente, mas eu vou dar um retorno com algo mais incrementado de uma forma futura. Então o celular serve mais para você visualizar, fazer pequenas correções de texto. Não tem uma finalidade de você criar um trabalho, né? Eu não vou falar para vocês criarem uma apresentação de 100 slides pelo celular, né? É, porque seria, né, literalmente seria sacanagem da minha parte. Então a gente vai fazer sempre coisas de acordo aí que dê para fazer uma coisa bacana pelo computador e dê para fazer uma coisa melhor ainda pelo celular. Então a gente sempre vai trabalhar, a minha preparação de aulas é sempre pensando dessas duas formas. Mas eu, respondendo a sua pergunta, né, é, eu não sei te dizer com exatidão porque eu só pego o celular para poder tirar algumas dúvidas que vocês tenham em questão de visualização que vocês não encontraram no celular. Até porque a tela do celular do programa acaba sendo muito parecida com o que a gente tem aqui, tá bom? Ok, eu estou usando para ver as aulas pelo celular, mas eu tenho o computador disponível agora, eu consigo ver. Então eu vejo a aula no celular para eu conseguir mexer no computador, que é para ficar mais prático para mim. Você Sim, acha que sim. assim é ruim ou é melhor Não, inverter? pode continuar, toca o barco do jeito que você tá aí. Aqui na sala nós temos algumas pessoas que eu sei, a Yasmin. Eu sei que ela mexe no celular e mexe no computador. A Bianca também mexe no celular e mexe no computador. A Maria estava online, não está mais? A Maria Heloísa, né? Também mexe no celular e mexe no computador. São os que eu sei, assim, né? Talvez no meio aqui da turma tenha mais gente aí que mexe com o celular e com o computador ao mesmo tempo. Então não tem desafio não, tá? E tem alguns que só conseguem fazer pelo celular porque é o que tem, tá? Mas pode continuar fazendo da forma que você está trabalhando. Se você tem o computador, Ok. taca ali pau no computador, faz pelo computador, tá? Aí você vai ver qual é o melhor programa para você mexer aí, ou na web ou pelo programa físico instalado, tá bom? Ok. E aqui a gente tem as sombras, né, gente? Aqui eu posso trabalhar com sombras no objeto, tá bom? Deixa eu escolher aqui uma sombra. Aqui é transparência, ângulo, distância. Tá vendo ali que tá aparecendo a sombrinha? Deixa eu mudar para cá, ó. Tá vendo o efeito ali na sombra? Então, são alguns efeitos que você consegue colocar, né, na imagem aqui numa versão web. Então dá para fazer e no aplicativo também tem, tá? Porque a versão web ele é baseada no aplicativo. E aqui um reflexo. Caso você queira colocar um reflexo, você tem aí um reflexo, né? Bacaninha para pôr, tá? Então a gente viu aqui as imagens e objetos, né, relacionados a imagens como formas, né?
pelo programa da Google. Agora a gente vai ver aqui pelo programa de apresentações, tá? A mesma coisinha, a gente vai trabalhar com os objetos aí. Bom, inserir, né? Aqui ele tem umas abas, né? Aqui ele tem umas guias. Então a gente vai trabalhar aqui na guia, né? Na abinha, inserir, e eu tenho aqui a imagem, tá? Então aqui na guia imagem eu posso pegar a imagem online. Aqui no caso ele vai buscar pelo Bing. Então, digitei o texto aqui da busca, né? E vou pegar a imagem de um computador. Aí eu tenho aqui, ó. Tá? Deixa eu tirar essas caixas aqui. Tá vendo aqui, ó? Ele me deu uma legendinha aqui também da onde foi, né, tirado. Essa legendinha aqui eu também tiro, que é uma particularidade aqui do Office Online. Então aqui eu tenho uma imagem de um computador, tá? Bem antiguinho, tá? Aí eu tenho aqui uma guia imagens, tá? Para inserir, a gente vem inserir, clica aqui, imagem, tá? Você pesquisa lá e insere ela. Quando a imagem já está aqui inserida, tá? A gente tem um outro menuzinho aqui chamado imagem, uma outra guiazinha. E nessa guia imagem, a gente vai poder aplicar as formatações na imagem, tá? Então aqui eu tenho alguns efeitos de sombra, bordas, que o próprio programinha que ele me dá. Tá vendo? Ele me dá aqui, né, que é muito parecido com o PowerPoint mesmo instalado no computador. Que você pode trabalhar a cor da borda, né? Pode brincar lá com as cores, a formatação das cores, tá? Aqui, se você precisar cortar a imagem, você também pode cortar. E aqui, se você quiser desfazer alguma alteração que você não tenha gostado. Tá? Então aqui eu tenho as imagens, tenho aqui as bordas. Aqui eu tenho a espessura da borda, caso a gente queira colocar uma borda e aumentar. Deixa eu mudar aqui a borda, pegar essa daqui. Então a gente tem aqui a espessura da borda, pode dar uma diminuída, pode dar uma aumentada, mais sutil. A gente pode trabalhar o tipo de traço e aqui o esboço, né, se você quer algo mais curvatura ou não. E a cor, né, como eu já havia dito, propriamente dito aí, trabalhar com a cor aí, tá? Então, a gente pode pôr uma bordinha suave. Professor, eu mandei uma foto da tela do meu computador, porque eu acho que o meu computador esse computador que eu tô usando, ele é muito antigo. E eu acho que não sei se tem essa opção ou precisa atualizar. Opção do quê? Você tá com o Office instalado, né? O Office instalado, como eu já falei para você, eu já vou mostrar daqui a pouco como que mexe na versão do Office instalada, né? Eu estou mostrando por enquanto a versão web do Office, tá bom? Mas eu já chego aí para você ver que vai ser bem parecido com a sua tela. Ah, sim, desculpa. É que eu acho que, eu achei que poderia ser a mesma coisa, por isso que eu tô só vendo. O programa ele é bem intuitivo, né? Logicamente que aí na sua tela você já tem na opção inserir imagem, você já tem todas as opções de imagem, mas a gente já vou entrar aí e você vai ver aonde poder localizar as opções. E aqui no menu inserir, né? Voltando aqui para o menu inserir, em vez de inserir uma imagem, eu tenho aqui as formas. As mesmas formas que a gente viu lá na versão da Google, a gente encontra aqui, tá vendo? Então, formas, né, são objetos aí, são formas pré-definidas aí. Então a gente já tem aqui, tá?
E aqui a gente tem uma coisinha diferente, que são esses ícones, tá? Que são umas imagens diferenciadas, tá? Que não tem lá. Então aqui a gente tem esse ícone aqui, ó. Tá bom? E aqueles lá entra como organogramas, diagramas, a gente tem aqui conhecido como Smart Art. O que é o Smart Art? Ele é um diagrama, ele é um organograma de alguma coisa que a gente vai criar. Então a gente tem aqui, né, um diagrama, né? Nós temos aqui uma pirâmide, que eu posso utilizar essa pirâmide para fazer várias coisas. Criar processos, né? Criar uma hierarquia dentro da empresa. Então é muito utilizado esse diagrama aqui, né? Essa pirâmide, para a galera aí que faz nutrição. Então nós temos aqui essa ferramenta, esse recurso aqui, tá? Então aqui no menu inserir a gente tem aqui imagens, formas, ícones e Smart Art. E tem uma caixa de texto, tá? Eu havia apagado lá, então aqui eu posso colocar uma caixa de texto e escrever aqui, né? Formas e imagens, tá? Imagens. E aplico a formatação. Aplico aqui a formatação e escolho o tipo de letra que eu quero, tá? O bom de você fazer online é porque ele já vai salvando, tá? Você vai fazendo online, ele já vai ficando salvo, tá? Então, se porventura tem uma queda de energia, você consegue recuperar, tá? Agora, para a gente poder finalizar, a gente vai ver aqui a versão do Office, tá? Então, aqui eu estou no PowerPoint instalado na máquina, tá bom? Vamos fazer o mesmo sistema lá, computadores, nome, turma e data, certo? Vou inserir lá um novo slide aqui. Primeiro computador e vamos inserir a imagem, tá bom? Para inserir a imagem aqui, na versão instalada no computador, a gente pode vir aqui no menu inserir, na guiazinha inserir, tá? E aqui eu tenho a opção da imagem, imagem online. Então ele vai me ajudar a pesquisar, é mais prático, mais rápido. Então deixa carregar aqui. E aqui eu vou colocar primeiro computador. Vamos pesquisar aqui. Esperar carregar. Então aqui ele tem imagens aí. Tá? Já que a gente está falando de computador, recomendo vocês assistirem um filme, Piratas do Vale do Silício. Tá? Ele conta a história da Microsoft, IBM, da Apple, tá? Então aqui eu tenho uma imagem. Qual o nome? Piratas do Vale do Silício. Deixa eu escrever aqui, ó. Piratas do Vale do Silício. Tá bom? Assistam esse filme, que é bem interessante aí para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a tecnologia, né, dos computadores e assim por diante. Bom, então aqui eu tenho uma imagem. Então, para colocar a imagem, a gente vem aqui na guia inserir e escolhe imagem online, tá bom? Assim que você coloca a imagem, ele vai ativar essa guia aqui, vai ativar essa aba aqui, chamada formatar, tá? E nessa aba formatar, a gente vai aplicar as formatações nessa imagem. Tá? Então aqui eu posso trabalhar correções de cores, tá? Eu tenho aqui alguns efeitos de cor. Eu posso remover o plano de fundo de acordo com a imagem, né? É um Photoshop rápido, né? Que dá para você fazer. Não fica muito bom, mas dá para ajudar um pouco. Tá? Aqui é para a gente poder aplicar alguns efeitos artísticos na imagem. E aqui é para você
desfazer, refazer, né, alguma alteração que você tenha feito na imagem. E aqui a gente tem os estilos, né, que são as bordas lá. Tá vendo aí? A gente tem os efeitos que podem ser colocados. Olha que legal esse daqui, ó. Tá? Então, às vezes você vai lá no aniversário, você vai no aniversário lá, num casamento, e tem lá a retrospectiva, né? Você consegue fazer pelo PowerPoint aquilo, tá? Fica bem legal. Então, aqui a gente tem as bordas, né? Aqui eu posso trabalhar o estilo da imagem, as bordas. Aqui eu tenho o menu bordas propriamente dito, onde eu posso mudar a cor dessa borda, posso mudar aqui o estilo dessa borda, a espessura da borda, tá? O tipo de traço. E eu tenho o conta-gotas, né? O que, que seria o conta-gotas? Quem sabe me dizer o que, que o conta-gotas faz? Vocês imaginam? Tá? Então, para mim, o conta-gotas, ele serve para coletar, tipo, a cor, tipo, de alguma imagem, um objeto que você queira transferir ali dentro do seu trabalho. É isso aí mesmo. Certinho. Então, por exemplo, eu ativei o conta-gotas aqui. Ativei o conta-gotas, né? Então, por exemplo, eu quero pegar um tom de cor. Tá vendo que eu tô passando aqui? E ele tá me replicando ali a cor, ó. Tá? Então, o conta-gotas ele serve para isso. Ah, eu peguei uma cor, achei essa cor legal. Mas, meu, que cor é essa? Que tom de verde ou tom de azul? Enfim. Então, com o conta-gotas, você consegue. E ele te dá aqui, ó, a escala, né? O tipo de cor que tá ali. Então, o RGB, ele tá me dando 219, 219, 219, cinza 25%. Então, o conta-gotas tem essa finalidade aí, tá? De te ajudar a descobrir, a escolher uma cor. Então, aqui a gente tem alguns efeitos, né, na imagem. Vocês vão ver que aqui a gente tem mais efeitos que lá na versão web, né? Então você pode aplicar diversos efeitos aí, ó. Tá bom? Até porque pela versão web ou versão app tem que ficar mais leve, né? Então com o computador você tem um recurso maior aí. E aqui embaixo você tem opções de rotação, né? Que aí ele vai te abrir um menuzinho aqui do lado direito, aonde você vai poder formatar a sombra, você vai poder trabalhar aqui com reflexo, né, com brilho, e aí você vai ter uma formatação aqui, né, um detalhamento na formatação muito mais detalhado, tá? Você pode trabalhar aqui. E aqui a gente tem, olha lá, os nossos smart arts, né? Nossos layouts de imagem. Então eu posso escrever, por exemplo, aqui o que, que seria essa imagem. ENIAC. Tá vendo? E aí a gente vai, pode aumentar aqui o tamanho, tá, gente? O computador que eu tô usando, eu acho que ele é tão antigo que ele nem tem a opção formatar. Depende da versão do seu Office, tá? Mas pelo que eu olhei pela imagem que você mandou, ele abre sim, porque você está usando o Office 2013, 2014, 2015 aí. Então lá quando você inserir a imagem, ele vai abrir uma abinha, tá? Ele vai abrir uma abinha aqui e formatar, que nem abriu aqui no meu. Ó, você inseriu a imagem. Agora eu vi, eu cliquei na imagem na tela, que eu tô Isso. fazendo o passo a passo com você. Aí apareceu em roxinho. Isso, aí você vai clicar. Vai mudar de cor de acordo com o que você vai fazer, né? Mas pode ver aqui, ó. Como eu estou trabalhando com um outro efeito, ele me abriu mais formas aqui. Eu tenho as formas da imagem, tenho aqui as formas do Smart Art, tá? Que aqui já foi uma firula a mais que eu acabei fazendo aqui, tá? Mas você encontra, você tem sim aí. Vou colocar uma outra imagem aqui, tá?
um Mac 1. Para quem o Mac 1 não era esse Mac, né? Não era o Maverick que eu queria, né? Era o computador da Apple. Apple 1. Aqui, achei. É o Apple 1. Olha como era o primeiro, como foi o primeiro computador da Apple. O Apple 1. Então, aqui, ó, clica na foto, é importante sempre clicar na imagem, tá? Quando você clica na imagem, ó, eu não tô com a imagem selecionada. Eu não tenho nada aqui. Quando eu clico na imagem, ele me abre aqui o menu para eu formatar essa imagem, tá? Então a gente tem aqui a formatação, que são a formatação de cores, como eu havia falado, né? O estilo que você quer na imagem, uma borda, né? Alguns efeitos de sombra que você pode estar colocando. Tá vendo aí? Eu tô aplicando aí. Ó, essa daqui fica legal, uma sombrinha aqui. E aqui, caso você precise girar a imagem, né? Então você tem aqui uma opção de girar, né? Trabalhar a rotação da sua imagem aí. Tá? Deixa eu voltar ela aqui na original. E a altura, né? Eu posso fazer ela aqui de forma manual com o mouse, ou posso vir aqui, ó. É legal você usar essa opção de altura aqui, tamanho, quando você estiver trabalhando com duas imagens ao mesmo tempo, tá? E aí você deixa as imagens do mesmo tamanho. Você modifica uma, anota aqui o tamanho, quando for pôr a outra, você digita aqui o tamanho igual, tá? E como a gente já deixou aqui habilitado, né, essa ferramenta aqui, que é o estilo, né, das bordas, tá? A gente tem aqui as sombras para poder estar trabalhando a formatação da imagem, né, que seria essa opção aqui, trabalhar sombras, reflexos, né? Trabalhar o layout aí da imagem que você queira. Opções de rotação. Certo aí, gente? Então aqui, pessoal, a gente tem pelas três ferramentas, tá? PowerPoint Online, o Office 360, o programa Apresentações da Google Online, que dá para você acessar pela sala Google da turma, e o PowerPoint instalado no computador, que vocês podem estar brincando aí e trabalhando com essa formatação de imagens aí e objetos na apresentação para poder tornar mais agradável, mais visual, ter um impacto maior aí na sua apresentação. Beleza, gente?